Olá pessoal, sou o Chicão Vasconcelos e é um prazer estar com vocês aqui de novo no meu canal do YouTube, né? Algo que eu gosto tanto de fazer. A pergunta é, Chicão, é possível ter resultados concretos, físico diferenciados sem usar esteroides anabolizantes? Bem, hoje a gente vai tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Eu tenho muita experiência com isso, né? São mais de 27 anos trabalhando nessa área. Eu me especializei em trabalho estético, preparação física semi-profissional, né? Por que eu falo semi-profissional? Porque o que é que eu faço? Eu pego todas as estratégias da preparação física usada em atletas e, Chicão, como é que você faz para se manter atualizado nessas estratégias? Em primeira mão, eu contratava os coaches, que eram pessoas que estavam totalmente ligadas aos atletas, e esses coaches, eles eram os meus coaches. A gente mais trocava informações, né? Trocava experiências do que mesmo eu era preparado. E é tanto que muitos deles nem me cobravam. E assim eu ficava atualizado. O que é que você estava usando, o que é que você estava fazendo naquele momento, como estava se modulando as dietas, quais estratégias melhores para desidratação, o que estavam fazendo na atualidade para deixar os físicos tão incríveis e evoluir tanto. Isso me fazia estar sempre atualizado, porque eu vi logo no início que eu não conseguia estar acompanhando os campeonatos e ao mesmo tempo com a carga de trabalho que eu tinha. O personal trainer ele passa o dia inteiro na academia, tem consultoria online, eu tinha empresa, lojas de suplementos espalhadas pela cidade, loja de suplemento dentro da academia que eu trabalhava. Enfim, eram diversas responsabilidades e eu não conseguia mais me atualizar ao ponto de acompanhar algum atleta. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os melhores coaches do Brasil e fui me atualizando com eles. Hoje eu ainda tenho coach, né? Um cara que, para mim, é um dos melhores preparadores físicos do Brasil e nutricionistas, e ele ainda até hoje troca figurinhas comigo, me atualizando, da mesma forma que ele tem a pessoa que prepara ele e que atualiza ele. Por que um coach prepara outro coach? Porque só outra pessoa com muito feeling e muita competência técnica que pode ter a real percepção do estado físico que você está. Muitas vezes, quando você está sendo preparado, você perde essa percepção. Todo mundo faz isso que trabalha com preparação física, e quem trabalha adaptada, como eu, que é uma semi-profissional, é pior ainda. Por quê? Porque você tem que ter muita experiência para que você possa trazer as estratégias do atleta para o mundo real. A pessoa, muitas vezes ela quer muito aquele shape, mas na grande maioria delas, ela não está disposta a passar o que tem que se passar para conquistar um físico desse. Nem quando você usa hormônio, pessoal, nem quando você usa artifício como esteroide anabolizante, você consegue colocar o shape dos seus sonhos sem sacrifícios, sem dieta, sem um treino muito forte, diário, sem fazer a quantidade de aeróbios que você tem que fazer, sem beber a quantidade de água que você tem que comer, em certas fases sem comer a quantidade de comida que você tem que comer. Então, de toda forma, é muito difícil. Os hormônios, eles vão potencializar os resultados. Como todo produto, como toda coisa que tem um lado bom muito forte, ele tem sempre um preço. E assim como os esteroides, eles têm os seus colaterais. Só que aqui no meu canal a gente veio para falar muito para vocês sem mimimi, sem duas conversas, sem esconder muito o jogo. O hormônio, ele tem os seus colaterais e cabe a você saber se você está disposto a pagar esse preço ou não. Algumas pessoas, elas têm uma predisposição para desencadear algum tipo de problema, às vezes por hereditariedade familiar, às vezes por carga genética, e outras não. Eu costumo dizer, tem cara, tem mulher que nasceu para isso. A pessoa usa grandes quantidades de droga e ela não tem colateral nenhum. Às vezes um produto que ele converte vai te dar uma calvície e no exame tá trazendo que você já era para estar praticamente calvo e o cara cabeludo. Então as coisas com respeito ao organismo e hormônios, esteroides anabolizantes, elas são assim, e elas são também delicadas e até perigosas justamente por isso. Ali atrás, nas imagens que estão passando no rolo, eu escolhi uns pequenos casos, né? Porque são inúmeras as pessoas que eu já peguei e não houve necessidade nenhuma, pessoal, de trabalhar com hormônio. Muitos dos profissionais de educação física, dos personal trainers que estão no mercado, por não terem essa experiência, por não terem se submetido a uma dieta restritiva, a uma
ou uma competição, ou até mesmo uma preparação física, eles não têm a real percepção do potencial do corpo de qualquer indivíduo, ou do biotipo, ou de uma pessoa, de acordo com as primeiras respostas do organismo dela. Só para você ter uma ideia, eu, com os meus 27 anos de experiência, logo de início, quando a gente começa a submeter uma pessoa à primeira orientação nutricional, ali a gente começa a evoluir as dietas ali no seu terceiro mês, e aquela pessoa nunca foi submetida a um treino naquela intensidade, todo programado, fazendo os aeros, tomando a ingestão de água, ficando ali 2, 3 meses sem errar na dieta, a gente logo no terceiro mês, segundo, você já vê o potencial que essa pessoa tem. Quando é uma pessoa que nunca passou por um processo desse, nunca teve uma organização, nunca pesou o alimento, nossa, os resultados são absurdos. Imagine um cara sedentário quando ele entra na musculação, o nível de potencial hipertrófico dele nos primeiros meses, né? O nível de evolução em termos de emagrecimento e hipertrofia nos primeiros meses. Um cara destreinado evolui absurdamente mais rápido do que um cara treinado como eu. Eu chego na musculação, mudo o meu treino, pego um coach só para mim, a minha evolução é assim, ó, né? Porque eu já extraí muito desse corpo. Então por aí você tira que logo no início a gente já pode se surpreender com o potencial físico de cada um de vocês. Às vezes você que está aí me assistindo, você não sabe o potencial que tem, porque você nunca teve um professor que tivesse essa percepção ou esse nível de competência em preparação física. Não são todos, é muito raro. O cara tem que ter se submetido a isso e tem que ter preparado muita gente para ele começar a ter um feeling e diagnosticar: fulano tem futuro, fulano vai dar trabalho, fulano a gente tem que aumentar isso, diminuir aquilo. E essas são as minúcias, o grande diferencial de um coach realmente que trabalha com preparação física. Mas esse cara, se você achar ele vai te levar a um físico desses altamente seco, altamente desenvolvido em termos de musculatura, com muito pouca gordura, sem usar esteroides anabolizantes. Agora, necessita, pessoal, de muita estratégia. Para fazer algo assim, você tem que ter a consciência de que tudo isso vai ser bônus. Você tem que se preparar para o processo de transformação. Eu vou começar comendo tantas calorias, essas calorias elas vão baixando, eu só vou ter refeição livre, o coach falou daqui a 15 dias. Muita coisa muda na preparação física quando o seu corpo vai respondendo. Emagreceu demais, vamos te dar mais liberdade, vamos te dar mais refeições livres para o corpo não ficar tão flat. Flat é uma expressão que a gente chama para aquela musculatura que ela começa a ficar churriada, né? Ela começa a ficar murcha. Então a gente tem que encher aquela musculatura. Um dos processos desse é o refeed, e no outro dia a gente vai ter outra oportunidade de eu estar falando mais para vocês sobre certas estratégias de preparação, porque eu vou começar a entrar nesse assunto aqui no nosso canal. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, até para não ser mal entendido, é que todo ser humano não hormonizado, todo ser humano que ele não vai usar esteroide anabolizante de forma exógena, né? Não vai usar hormônio de forma exógena, de fora para dentro, né? Ele terá uma limitação, né? Aquele velho ditado que eu acho que vocês já escutaram: quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser um crocodilo, né? O cara já nasce com uma estrutura óssea diferenciada, né? Um poder hipertrófico menor, então ele nunca vai chegar a ser aquele cara gigante, hormonizado que você vê nos vídeos. Um Chicão, por exemplo, não que eu seja o maior dos maiores, mas é um corpo que você pode ter como parâmetro para saber sobre um cara grande que usa hormônios e um cara grande que não usa, né? Então o meu potencial ficaria vamos dizer assim, 6 a 8 quilos de músculo a menos aqui em cima dessa carcaça. E isso tudo tem um preço para se manter também, tá, pessoal? Então, além do benefício, do ônus e do bônus, tem um preço para aquela manutenção também. Uma coisa muito importante, independente do físico que você tenha, uma coisa muito importante é você saber aonde você quer chegar e ter um coach que possa lhe dizer se você tem condições de chegar ali. Ele vai avaliar e vai dizer: a gente pode chegar muito próximo disso, ou a gente não pode chegar nem próximo disso. Você vai de acordo com a sua disposição, com seu comprometimento,
traçar as metas e o tempo que vocês vão levar a chegar até lá. Mas desde já eu posso te dizer, você vai ter que pesar alimentos, você vai ter que comer na hora certa, a quantidade certa de alimento. Por quê? Porque o coach ele tem que saber se você está em déficit ou se você está em superávit. E isso é conta matemática. Então, se você não bate os seus macros, se você não pesa, se você não sabe a quantidade exata de tudo que você está comendo, você não tem como controlar o que você está fazendo. E tudo que você faz depende da sua dieta. É muito lógico a preparação física. Então, finalizando ou não, fazendo uma finalização física no final desse processo ou não, você vai conseguir um corpo seco e sarado sim, daqueles de capa de revista. É só você focar na sua dieta, não errar, não deslizar, que você vai se surpreender com o seu potencial. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, manda um aviãozinho para um amigo teu. Fica ligado nos próximos vídeos que tem muita coisa boa sobre preparação física por aí. Eu venho para trazer conhecimento, mas também para levar você a algo maior. Eu quero aqui ajudar você a chegar em lugares que você não chegaria sozinho. Um abraço do Chicão Vasconcelos, fique com Deus.